Olá, muito boa noite. Estamos chegando aqui pela Primeiro TV, canais 523 da NET, 15 da OLED TV, pelas redes sociais e pelo site primeirotv.com.br. Eu sou André Santos, o programa é Faça Acontecer. Estamos aqui novamente com o nosso programa de educação e bem-estar. E hoje ele está especial porque nós teremos novamente Momento Viva Mais com Dani de Bernardi e também temos uma convidada especial. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história de Anita Garibaldi e por isso está aqui a escritora e também palestrante Edila Zin. Tudo isso em meia hora de programa. Agora preste atenção, é mais simples do que você pensa. Abra o seu coração e busque ser alguém que faça a diferença. A vida é mais do que uma rede social, é mais do que pagar boleto e ser normal. É poder ser diferente, não fazer tudo igual. Você tem mais de uma razão pra agradecer. Tá na hora de fazer acontecer. Abre a janela, deixa o sol entrar e vá viver. Programa Faça Acontecer, estamos aí nesse mês de setembro, mês que estamos agora, nesses dias, iniciando a primavera. Então que seja bem-vindo a essa nova estação. Quero aproveitar já no início do programa, agradecer a Alta Tensão Multimarcas que está nos vestindo aqui novamente, desde a semana passada. Dona Alair e toda a sua equipe, gratidão. E você aí, aproveita, passa lá na Alta Tensão Multimarcas que fica no Aririon, em Palhoça, e veja todas as promoções e também as novidades agora para essa nova estação do ano. Agradecer também Danilo Lopes, que está sempre adoçando aqui a noite dos nossos convidados. Semana passada, Danilo esteve aqui conosco, contando as novidades. Agradecer também Ricardo Henrique, que está sempre aqui fotografando os nossos momentos e nos auxiliando na produção. E toda a equipe da Primeiro TV, que está sempre aqui disposta a fazer o nosso programa acontecer. Temos agora nessa primeira parte do programa Dani de Bernardi. Dani, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, André. Boa noite. Boa noite. Nós vamos rodar a vinheta de abertura do seu quadro, Dani. Opa! Boa noite a todos vocês que estão assistindo o programa Faça Acontecer. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Dani de Bernardi, esse é o Momento Viva Mais e aqui nós falamos sobre o envelhecimento ativo, a longevidade saudável e damos dicas para você envelhecer com mais saúde e qualidade de vida. No programa anterior, eu comecei a falar sobre o grande tema que é o cuidado do idoso. Falamos sobre o cuidador de idosos, essa figura tão importante na manutenção da saúde e do bem-estar do idoso. E como eu prometi para vocês, hoje eu vou começar a falar sobre as modalidades de moradia, ou como a gente chama também, das modalidades de assistência ao idoso. Como é um assunto um pouquinho longo e também para ajudar a explicar de maneira mais didática para vocês, eu dividi em partes de acordo com o local onde essa assistência é prestada. Então, essa assistência pode ser prestada no ambiente domiciliar, no ambiente institucional e no ambiente comunitário. Antes de eu introduzir esse assunto, eu só queria abrir um parênteses e lembrar a vocês que há muito pouco tempo atrás, os idosos tinham poucas opções de modalidades de moradia ou de assistência. Era basicamente a sua casa, a casa de algum familiar mais próximo, por exemplo, os filhos, ou os asilos, que eram locais, entidades filantrópicas, onde toda a estrutura e o pessoal tinham pouca capacitação para o cuidado do idoso e eram, em geral, locais onde se via muita situação de isolamento social e abandono. Felizmente, de lá para cá,
muita coisa vem mudando, nós já temos algumas opções, né, de modalidade de moradia e também melhorou consideravelmente a qualidade do cuidado do idoso. Mas vamos então às modalidades, começando pela assistência no ambiente domiciliar. E a primeira delas é a família natural, que é um tipo, né, é uma assistência prestada ao idoso mais independente na sua própria casa pelos seus familiares. E ela é considerada o tipo de assistência, né, de moradia ideal, porque ali o idoso consegue manter a sua independência, a sua autonomia e mantém também o seu vínculo familiar e comunitário. A família acolhedora é uma família, é um tipo de assistência também prestado a um idoso mais independente ou com pequenas limitações para as atividades do dia a dia, mas para um tipo de idoso que não tem convívio com a família, ele às vezes não tem família ou está numa situação de abandono. Esse tipo de assistência, então, é prestada por uma família que não tem laço consanguíneo com esse idoso, mas essa família é devidamente capacitada e habilitada e ela oferece, então, a esse idoso abrigo, atenção e cuidado, e essa família é constantemente supervisionada por um órgão gestor. E, por fim, eu vou falar, então, da assistência domiciliária, que é também um tipo de assistência prestada ao idoso, agora nesse caso para um idoso muito mais dependente. Essa assistência ela é prestada dentro da própria casa do idoso, mas por uma equipe multidisciplinar, geralmente por uma equipe multidisciplinar, que inclui também a família, o cuidador ou os cuidadores. Ela pode ser dividida também em 4 tipos de assistência domiciliária, que pode ser a visita ou o gerenciamento domiciliário, o atendimento, o acompanhamento e também a internação domiciliária. Ela também é considerada uma boa opção de moradia, né, de modalidade de assistência, pois ela mantém o vínculo familiar do idoso e isso é muito importante. Bem, eu vou terminando aqui hoje com as modalidades de assistência no ambiente domiciliar, lembrando a vocês que esse assunto continua no próximo programa. Eu vou falar sobre as modalidades de assistência no ambiente institucional, comunitário e aí também tem a cerejinha do bolo, que são as novidades e as atualidades sobre o que a gente tem de novo com relação à moradia para o idoso. Então, não percam, eu espero vocês lá. Dani de Bernardi, gratidão novamente pela sua presença, muito importante a gente conhecer sobre essas modalidades. Eu te convido agora então para que possamos tomar o delicioso Café Grãos do Brasil e nós vamos a um rápido intervalo e na volta já vamos conversar aí um pouquinho sobre Anita Garibaldi. Semeando é um pequeno manual de civilidade, com lembrete de gentileza, respeito e educação, contribuindo assim para um ambiente mais pacífico e feliz. Adquira seu exemplar através do e-mail livrosemeando@gmail.com. Quer ler de graça? Acesse o Facebook, na página Projeto Semeando. O assunto também rende palestra para todas as idades. Aguardo o seu convite.
Ricardo Henrique Fotografia, especializado em fotografias de casamento e família. Contar histórias memoráveis através da arte da fotografia é minha missão. Quer conhecer meus trabalhos? Acesse. Estamos de volta aqui no programa Faça Acontecer, na sua noite de quarta-feira. E agora nós temos aqui uma convidada muito especial, porque aqui em Santa Catarina nós temos escutado bastante esse tema borbulhando por aí. Por isso está aqui conosco Edila Zin, que vai conversar um pouquinho conosco sobre Anita Garibaldi. Edila, seja muito bem-vinda. Boa noite, querido. Boa noite a todas as pessoas que estão nos vendo e ouvindo. É uma satisfação nossa tê-la aqui, especialmente por isso que eu comentei, a gente escuta por aí borbulhando o tema da Anita Garibaldi. E o nosso programa, como ele chega também a outros estados, outras regiões e até outras partes do mundo também, é uma oportunidade também da gente poder apresentar essa figura tão emblemática aqui para o estado de Santa Catarina. Verdade. Anita Garibaldi, como é conhecida, a heroína dos dois mundos e mãe da pátria italiana, ela é muito reverenciada na Itália e na Europa, mas não tanto quanto deveria aqui no Brasil. Agora, com o bicentenário de Anita Garibaldi, nós estamos vendo esse movimento, né, que você se refere, de muitos eventos. Só aqui em Santa Catarina foram cerca de 140 eventos em favor dessa comemoração. No Rio Grande do Sul, um número ainda maior. E no Paraná, alguma coisa. Agora, como você bem falou, acima do Paraná, nós precisamos ainda divulgar o nome de Anita Garibaldi. Então, onde está aí a escritora Edila e Anita e em que momento se encontraram? Olha, nós nos encontramos num acontecimento na cidade de Palermo, onde eu encontrei uma criança de 8 anos na Câmara de Vereadores e ela me viu falando português e se achegou, né, querendo saber, com toda a sua agitação, se aqui no Brasil eu já tinha ido na cidade de Laguna e se já tinha ouvido falar em Anita, porque ela era Anita, a mãe dela era uma apaixonada pela história, a avó se chamava Anita, enfim. E aquilo me impactou muito, porque eu saí daqui para encontrar uma criança na Itália que me chamasse a atenção de uma história que até então eu não conhecia. Voltando da Itália, eu perguntei para 5 crianças quem era a Anita Garibaldi. Infelizmente, nenhuma delas conhecia a nossa heroína. Então, eu me debrucei aí nos últimos 24 meses para estudar a história e começar, então, um projeto, né, como professora que fui, de levar para os nossos adolescentes e para os nossos jovens uma literatura menos técnica, mas que pudesse então apresentar a saga de Anita Garibaldi, que viveu intensamente 10 anos, o que talvez nós todos aqui nessa sala não consigamos em 100, 150 anos, porque foi uma
Eu diria assim que foi um meteoro, né? A vida de Anita Garibaldi foi vulcânica nesses 10 anos, onde ela lutou por 4 repúblicas, né? A República aqui do Brasil, a República da Itália, a República de San Marino e, por fim, a República da Itália, onde ela lutou até a sua morte pela unificação daquele país. Então a sua luta era em prol da unificação? A luta de Anita Garibaldi era ela lutava pelos seus ideais, que era um ideal de mais justiça, né, de um mundo melhor para as pessoas. Naquela época, já há 180, 176 anos atrás, ela já lutava pelos direitos das mulheres, né? Ela era contra a escravidão. Então, assim, a Anita, na verdade, ela era uma mulher acima e à frente do seu tempo, né? Muito. Então, por isso que ela se destacou. Ela não teve medo de lutar, ela não teve medo de usar armas como a gente até hoje nunca utilizou, canhões, espadas, espingardas, enfim, todo tipo que era possível, ela ia para a linha de frente na batalha sem nenhum medo, né? E encorajando inclusive os combatentes que estavam com ela. Algo que na época não era nada comum para as mulheres, né? Não, não era comum. As mulheres na época não eram, inclusive, não se tinha nem a permissão de olhar no olho de uma outra pessoa, né? Também não podiam andar a cavalo e a Anita era uma exímia amazona. Então, realmente, ela não andava assim de acordo com o que a sociedade regrava, né? Ela era, como muitas pessoas achavam, rebelde, mas exatamente porque ela queria lutar por algo que ela achava injusto mesmo naquela época. Edila, e o seu trabalho atual, então, é sair por aí palestrando sobre o tema Anita Garibaldi, é isso? Exato. Na verdade, até assim, a minha palestra agora, essa última, sobre literatura, é porque a literatura chegou muito... É uma transformação na minha vida. Eu voltei para a universidade aos 40 anos, eu tenho 58, eu estudei durante 14 anos e agora eu já estou no meu 4º livro. Eu tenho 3 livros infantis e esse é o meu primeiro infanto-juvenil. Mas a história da vida, da minha mudança, né, com relação a essa virada que eu dei, eu acredito que ela está um pouquinho associada a essa força da Anita. Muitas vezes eu me pergunto como isso foi acontecer na minha vida. Mas daí, estudando um pouco a vida de Anita agora, eu vejo que muitas de nós temos um pouco dessa valentia, dessa força, né, de guerrear mesmo em favor daquilo que a gente sonha e daquilo que a gente acredita. Isso que é o mais bonito da história, né? Que mesmo a pessoa não estando mais aqui, aí o ideal dela continua se perpetuando, né? Eu estive no Rio Grande do Sul agora, voltei impressionada, né? Porque lá então são ainda, além de todo o ano do bicentenário da Anita Garibaldi, muito forte essas comemorações farroupilhas onde a Anita lutou bravamente. Então assim, a gente percebe que 200 anos ela está mais viva do que nunca entre nós. E a minha intenção, inclusive, foi... eu criei um vídeo muito didático, né, especialmente para os professores, para eles levarem para os seus alunos que se isso aconteceu na minha vida, se essa transformação, né, da literatura, da escrita, da leitura aconteceu na minha vida, então eu acredito que possa acontecer na vida de qualquer pessoa. E o vídeo de tão didático e bom e bem produzido que ficou, nós vamos acompanhar no 3º bloco. Então nós vamos ao rápido intervalo e na volta vamos aí continuar o bate-papo com a nossa grande escritora Edila.
De volta aqui no programa Faça Acontecer, o último bloco do nosso programa. Quero aproveitar agora e nós vamos já pedir para a Edila deixar uma mensagem aí a você, telespectador, telespectadora, porque o finalzinho do programa agora nós vamos acompanhar esse vídeo que está muito didático e muito bacana. Edila, uma mensagem então ao nosso telespectador. Então, a minha mensagem, na verdade, é um convite, principalmente para você que é professor da rede pública, estadual, municipal, particular, que você compartilhe esse vídeo, leve esse vídeo para a sala de aula, para que ele possa trazer muita reflexão e, acima de tudo, provocar a pesquisa sobre Anita Garibaldi e toda a sua saga. Muito obrigada pelo espaço e eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito os nossos professores. Seguramente. Edila, gratidão pela sua presença, gratidão a você que está nos acompanhando e agora nós vamos seguir aí o programa, então acompanhando esse vídeo. Até a próxima semana. Então, assim, toda essa luta, toda essa fortaleza dessa personagem não apareceu, né, quando eu era jovem. Eu não me lembro de ter visto isso. Então, eu tento trazer para o livro essas várias Anitas, né, que se escondem. Eu escolhi esse lugar, né, o Museu Histórico Anita Garibaldi, aqui em Laguna, porque eu encontrei a melhor forma de retratar a minha história com Anita Garibaldi. Durante esses 2 anos que eu venho estudando a vida da Anita, depois de tudo que aconteceu na cidade de Palermo, na Itália, em 2019, quando eu encontrei uma menina de 8 anos, né? Nós estávamos lá naquele lugar lindo, olhando tudo, e quando a gente viu um monumento do Giuseppe Garibaldi, a gente se deparou e aquela criança que estava ali junto com os alunos, ela ficou meio assustada quando viu a gente falando assim em português e foi se chegando, e aquilo nos deixou assim muito intrigados, porque ela estava muito agitada. E de repente ela chegou e a professora perguntou de onde que a gente era, do Brasil, porque a menina tinha um sonho, né, de conversar com alguém que conhecesse a cidade de Laguna e que tivesse ouvido falar em Anita Garibaldi. E aquilo nos pegou muito de surpresa, porque ela contou que o nome dela era Anita, que a avó era Anita, que na família dela todas as pessoas eram apaixonadas por Anita. Ela pediu para jogar capoeira, então assim foi uma demonstração de amor tão grande por Anita Garibaldi que eu fiquei muito impactada, muito surpresa, porque como tubaronense, né, e vivendo aqui tantos anos, já estando nesse lugar como eu estive, trazendo meus filhos para conhecer, em nenhum momento a história de Anita Garibaldi me tocou tanto. Em nenhum momento, assim, conhecendo a casa de Anita, conhecendo todos os lugares por onde Anita viveu aqui em Laguna, não me tocou tanto. Então, quando eu voltei para o Brasil, perguntei para algumas crianças quem era Anita Garibaldi e aí eu percebi que era o momento, né, como professora que eu já fui, de contribuir então com os professores, com os alunos, com os leitores e com as pessoas, assim como eu, que não sabiam da vida da Anita Garibaldi da mesma maneira e com a mesma paixão daquela criança. Olha só, encontramos uma descendente da Anita Garibaldi fazendo capoeira. Palmas! Então, foi aqui, depois que eu voltei da Itália, que eu vim buscar inspiração para poder escrever o livro de Anita. Este que é o lugar que a gente tem conhecimento, né, segundo alguns historiadores, que ela nasceu aqui em Morrinhos, que hoje pertence a Tubarão, mas que antigamente era Laguna. Por 3, 4 vezes eu fiquei aqui sentada olhando para o rio e tentando buscar então uma inspiração para essa escrita, né, que na verdade não é tão fácil por se tratar de uma história tão forte, de uma história tão rica e de uma história tão cheia de lutas e batalhas. Então eu quis trazer para o livro, né, pequenos capítulos onde eu pudesse mostrar essa Anita. No primeiro capítulo a gente traz aí essa família numerosa, né? Uma das coisas que mais me encantou na história de Anita Garibaldi
foi saber que, mesmo sendo analfabeta, ela era uma pessoa que tinha uma articulação muito grande por conta dessas rodas de conversa que ela participava com o pai, com o tio, mas ela ditava cartas para sua irmã Felicidade, que morava no Rio de Janeiro, e isso me encantou profundamente. E aí depois a gente já passa para um segundo capítulo, começando a mostrar uma Anita Garibaldi já se transformando, né? Quando ela conhece o Giuseppe Garibaldi na sua vinda para Laguna, quando aconteceu a tomada de Laguna, a implantação da República Juliana nesse prédio aqui onde nós estamos. E depois, quando ela então se entrega, né, de corpo e alma para esse amor, para essa paixão, para esse homem que ela imaginava que era o homem que poderia também ajudar a realizar todos esses sonhos que ela tinha, né? De liberdade, de luta, de conquistar as coisas que ela sonhava desde pequena, a gente começa a ver então já uma Anita guerreira. Depois segue, né, Giuseppe Garibaldi pelo Rio Grande do Sul, onde tem uma trajetória impressionante, mas sem antes também, né, mencionar a fuga que ela teve em Curitibanos. Logo em seguida, outra fuga impressionante que ela teve na cidade de Mostardas, onde ganhou seu filho Menotti. Então, assim, são situações que a gente não conhece dessa heroína. São situações que eu quero trazer para o livro, né? Não só para as mulheres, né, se identificarem com essa Anita, mas que todas as pessoas se identifiquem com essa luta, com essa garra, com essa ambição, com essa vontade de querer uma vida melhor. E depois ainda de todas as lutas, de todos os sofrimentos no Rio Grande do Sul, ela segue para o Uruguai, aonde tem um tempo maior, um tempo que eu diria assim, mais de senhora do lar, né? Lá ela teve mais 3 filhos, lá ela ficou muito tempo sozinha. Por incrível que pareça, o Uruguai foi um dos lugares aonde eu senti uma proximidade muito grande com a Anita. E por fim, essa Anita guerreira, né, que aprendeu a amar a Itália com o seu amor, ela segue então para a Itália, para lutar pela unificação daquele país. Uma das coisas também que me encantou profundamente depois de eu ter estudado, depois de eu ter escrito meu livro, foi conhecer alguns movimentos. Aqui em Laguna, por exemplo, nós temos o Cultura Anita, temos a Fundação Lagunense também muito atuante e temos as Guardiãs de Anita. Agora, também, para minha surpresa, que eu não conhecia, eu acabei conhecendo um movimento no Rio Grande do Sul, também muito forte, que são as Anitas, né, espalhadas por todo o Rio Grande do Sul. E eu tive o prazer de ir a São Jerônimo para conhecer esse movimento que me chamou tanto a atenção. E chegando lá, para minha surpresa, eu também fui recebida com os bottoms, com o lenço, né? Fui batizada como uma Anita, porque o intuito do movimento é exatamente esse, né? Quanto mais Anitas nós tivermos neste mundo, melhor. E claro, reverenciando sempre essa história, essa luta, essa batalha, né? O quanto lutou a Anita Garibaldi e quanto ela promoveu em 10 anos, né, tantas vitórias, tantas lutas, o movimento que foi durante esses 10 anos da sua vida, intensos, né, apaixonantes, e que hoje, 200 anos depois, está mais vivo do que nunca entre nós. Então, assim, é uma história condensada, mas eu tentei passar de uma forma leve, de uma forma que as pessoas pudessem identificar dentro desse livro várias Anitas, como eu identifiquei ao longo desses 2 anos. Repito, né, que é muito incipiente. Eu estou simplesmente diante de tantos pesquisadores, de tantos historiadores, né, de tantas pessoas que conhecem a vida da Anita, porque depois que a gente conhece a vida de Anita, a impressão que a gente tem é que a gente não vai mais sair desse mundo, né? dessa roda.
dessa prosa toda sobre a nossa heroína dos dois mundos, como é conhecida Anita Garibaldi. Agora preste atenção, é mais simples do que você pensa. Abra o seu coração e busque ser alguém que faça a diferença. A vida é mais do que uma rede social, é mais do que pagar boleto e ser normal. É poder ser diferente, não fazer tudo igual. Você tem mais de uma razão pra agradecer, tá na hora de fazer acontecer. Abre a janela, deixa o sol entrar e vá viver.